Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Sbardelotti e nós continuamos aqui no Paz e Bem falando sobre a Conferência de Medellín. Na segunda-feira passada, eu falei que falaríamos um pouquinho sobre a Conferência do Rio de Janeiro, de 1955. Então, a primeira conferência do episcopado latino-americano aconteceu no Rio de Janeiro. Sua realização se deu entre 25 de julho e 4 de agosto de 1955. O objetivo fundamental deste evento foi refletir sobre a escassez de clero, especialmente secular. Esse fato impedia a Igreja de realizar suas atividades pastorais e de responder aos novos desafios que surgiam na realidade latino-americana. Um dos desafios era o crescimento do protestantismo e os ataques provenientes da maçonaria. Isso nós estamos falando lá antes do Concílio Ecumênico Vaticano II. Essas preocupações são vistas nitidamente na carta apostólica do Papa Pio XII, dirigida ao cardeal Giovanni Piazza, que foi o presidente da conferência. Além de expressar um apreço pela vitalidade da Igreja na América Latina, demonstra preocupação em relação ao número de sacerdotes e a maçonaria. Assim escreveu o Papa na carta Ad Ecclesiam Christi: uma trêmula ansiedade a não ver ainda resolvidos os graves e sempre crescentes problemas da Igreja na América Latina, especialmente o que com angústia e com voz de alarme é denunciado, justamente como o mais grave e perigoso, a insuficiência do clero. Muitos são, desgraçadamente, os assaltos de astutos inimigos e para rechaçá-los é necessária uma enérgica vigilância, como as insídias maçônicas, a propaganda protestante, as diversas formas de laicismo, de superstição e de espiritismo. Então você vê a preocupação do Papa Pio XII, né? No título 3º, número 37 do documento final da conferência, será vista essa mesma preocupação. O texto afirma que a preocupação central da conferência é abordar o problema da escassez de forças apostólicas. O bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, constatava que um continente de 163 milhões de habitantes, dos quais 153 milhões eram católicos, ou seja, 32% da população católica mundial, só dispunha de 7% do clero. Em 1946, calculavam-se 5.969 habitantes por sacerdote. Em 1955, 5.282. As estatísticas realizadas por diversos bispos variavam em uma cifra que ia de 29 a 32 mil sacerdotes na América Latina. Para atender aos católicos, seria necessário adicionar 74 mil sacerdotes. As soluções propostas estavam na linha de fomentar as vocações, melhorar a formação dos seminários, apelar para a solidariedade das igrejas europeias e norte-americana. Junto com essas propostas, estava aquela de aproveitar a colaboração de leigos que, de diversas maneiras, poderiam contribuir para a presença da Igreja nas regiões afastadas e entre os indígenas. Tanto Dom Helder como Dom Manuel Larraín, bispo de Talca, no Chile,
destacaram a importância da ação católica presente em vários países da América Latina. A conferência abordou com especial cuidado a questão das missões entre os indígenas, os negros e os camponeses, como também os meios de comunicação social, os imigrantes, a educação e a cultura. Então, minhas irmãs, meus irmãos, amigos, amigas, nós vimos aí o contexto da Conferência do Rio de Janeiro de 55, que tinha como preocupação maior aumentar o número de sacerdotes. Essa era a única e grande preocupação daquela conferência. Tá? Os desafios à Igreja Latino-Americana e seus problemas sociais. Esse texto que eu estou lendo é do padre Ney de Souza, que organizou comigo esse livro, que você pode adquirir no site da editora Vozes ou nos aplicativos de busca. No título terceiro, número 69 a 78, é assinalada como uma das grandes preocupações o avanço do protestantismo, do espiritismo, da superstição e da maçonaria. Então, além da questão da falta de padres, eles estão preocupados naquele momento com o avanço do protestantismo, do espiritismo, da superstição e da maçonaria. Entre as várias medidas sugeridas para enfrentar tais desafios, destaca-se a recomendação de intensificar o movimento bíblico e melhorar o nível de formação do clero e dos leigos. O crescimento do protestantismo se deu pela chegada de muitos missionários que haviam deixado suas tarefas apostólicas na China e na Coreia. Esses missionários tiveram um apoio econômico norte-americano e foram destinados à América Latina. De acordo com as estatísticas, os protestantes em 1890 eram 50 mil. Em 1925 somavam 325.795 e em 1952, 3.353.021 pessoas. A diferença de Medellín e Puebla, que terão como centro de preocupação pastoral da igreja a situação dos pobres, a Conferência do Rio de Janeiro não teve como atenção aos problemas sociais da América Latina. O tema social aparece no capítulo 3º, título 4º, quando declara que o apostolado social é responsabilidade do cristão na vida cívico-política. E é retomado em forma ampla no título 8º, nos números 79 a 84, com o título Problemas Sociais. Os bispos constatam a América Latina como um continente em expansão, que acolhe um grande contingente de imigrantes vindos da Europa. O índice de natalidade é alto, assim como são grandes os contrastes sociais, a desnutrição e o analfabetismo. A população é majoritariamente rural, tendo problemas sociais específicos, como a do indígena e do negro. Ao ler o documento, percebe-se que a situação política do continente não interessou aos bispos. A afirmação torna-se convincente quando não se encontra nada no texto sobre as ditaduras na Nicarágua, Cuba, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Argentina. O documento não faz considerações sobre as relações da América Latina com os Estados Unidos e Europa. A primeira conferência do Episcopado Latino-Americano não tem o profetismo de Medellín e de Puebla. Alguns trabalhos apresentados, como o de Dom Ramon Bugarim, bispo auxiliar de Assunção, do bispo de
Tucancinco, Dom Dário Miranda, e o de Dom Manuel Larraín mostram claramente que uma elite episcopal e clerical havia compreendido o mais grave desafio da Igreja: o destino dos marginalizados. Essas intervenções, assim como as de Dom Helder, antecipam a denúncia profética que acontecerá em Medellín. É necessário ter presente, gente, que em 1955 não havia acontecido o Concílio Ecumênico Vaticano II. Pio XII não colocou a ideia em prática. Somente o Papa Bom, São João XXIII, iniciou essa Assembleia Conciliar de abertura para a modernidade. Medellín é fruto desse concílio. Então nós vimos aí as preocupações da Conferência do Rio de Janeiro e agora a Constituição do CELAM. Naquele mesmo período aparece o CELAM, né? No Rio de Janeiro colocaram-se as bases do CELAM. O título 11, número 97, afirma: a Conferência Episcopal, por unanimidade, concordou em pedir e atentamente pede à Santa Sé Apostólica a criação de um Conselho Episcopal Latino-Americano. Os bispos desejavam instalar a sede central do CELAM em Roma. O Vaticano preferiu que a sede seria estabelecida na América Latina. Instalou-se, portanto, em Bogotá, na Colômbia, e o primeiro presidente foi Dom Manuel Larraín. O CELAM iniciava um profundo trabalho de renovação teológica e pastoral, que preparou o terreno para o grande evento de Medellín. Então você vê que tudo está conspirando a favor de Medellín. Mas é claro, no meio de tantos pastores, profetas, que querem fazer com que a palavra de Deus se faça presente no meio do povo, e seja vida e vida em abundância, há aqueles que não estão satisfeitos com os rumos que estão sendo dados. Tá? Um próximo título que o Ney vai trabalhar chama-se Vaticano II, Continuidade de uma Inspiração Criativa. Em outubro de 1958 faleceu Pio XII, depois de uma longa enfermidade. O conclave que se reuniu no mesmo mês elegeu o patriarca de Veneza, cardeal Ângelo Roncalli, com o nome de João XXIII. Sua eleição foi recebida com grande surpresa. Era para o grande público um desconhecido. Sua eleição parecia ser mais uma daquelas de simples transição. O cardeal era idoso, 77 anos, não havia se destacado como núncio na Bulgária e na França, nem em outro campo eclesiástico. Havia certa decepção com o nome anunciado depois da eleição. Podia-se esperar dele, nesse contexto, a abertura e compreensão das necessidades do mundo moderno? Até fisicamente diferenciava-se do seu antecessor, pois era de corporalidade volumosa e pequena estatura. É evidente que, nessas circunstâncias, os boatos começaram a correr. Alguns afirmaram que o conclave o havia escolhido, pois não havia entrado em acordo sobre outro candidato mais qualificado. Teria sido uma aliança entre cardeais conservadores e progressistas. Tendo em conta sua idade avançada, seu anonimato, tudo levava a pensar que essa era uma ideia aceitável. Logo vieram as surpresas, não só pela sua jovialidade e simpatia, muito diferente de Pio XII, mas por seu projeto, convocar um concílio.
3 meses depois de ocupar a Cátedra de São Pedro, em janeiro de 1959, após uma missa pela unidade de todos os cristãos na Basílica São Paulo, fora dos muros, revelou sua intenção de iniciar, durante o seu pontificado, uma ampla reforma da Igreja através de um concílio ecumênico. Os cardeais Lercaro e Montini manifestaram preocupação. Era evidente que, apesar de ter se comentado anteriormente o desejo de realizar um concílio para concluir os trabalhos do Vaticano I, não existia de fato um desejo insistente nesse sentido, sobretudo na própria Cúria Romana. A Cúria sempre pensou que a direção da Igreja estava lá e que estava em boas mãos. Sendo assim, uma Assembleia Internacional, com membros do episcopado de todos os recantos, causaria mais confusão do que vantagens. Esse fato ilustra bem a vitalidade espiritual e a coragem de João XXIII. É bem provável que o Papa não havia compreendido no seu contexto a revolução que seria o concílio. Não é inverossímil que ele quisesse uma reforma do sistema, mas não pensava ao fim de uma época. Contudo, a história iria em direção diferente e superava as intenções de Roncalli. Em várias ocasiões, o Papa explicou suas motivações de convocar um concílio. Era necessário limpar a atmosfera de mal-entendidos, de desconfiança e de inimizade que durante séculos tinham obscurecido o diálogo entre a Igreja Católica e outras igrejas cristãs. A mais importante contribuição para a unidade por parte da Igreja e tarefa essencial do concílio seria o programa mencionado por João XXIII, o aggiornamento, uma atualização da Igreja, uma inserção no mundo moderno, onde o cristianismo deveria se fazer presente e atuante. O ponto fundamental dos seus discursos estava no fato de explicitar com clareza as falhas da Igreja e insistir na necessidade de profundas mudanças. Ao contrário de outros eclesiásticos do passado e do seu próprio tempo, não via nesse reconhecimento das limitações e lacunas da Igreja um sinal de fraqueza, mas de força. Aos poucos foi se saboreando o significado teórico e prático deste pontificado. No início era um clima. No seu decorrer vieram as encíclicas sociais, Mater et Magistra e Pacem in Terris. Encíclicas que mudaram o pensamento político da Igreja. Durante o seu pontificado, houve outros acontecimentos marcantes. Nomeou cardeais de outros âmbitos, não só italianos ou europeus, mas alargou seu colégio cardinalício com a nomeação de um negro, um filipino, um japonês. Iniciou contatos ecumênicos com o arcebispo anglicano de Cantuária, o monge protestante de Thésée, Roger Schutz, o patriarca ortodoxo Atenágoras. No aniversário de 80 anos do líder soviético Khrushchev, envia-lhe um telegrama de felicitações, criando um vínculo de relações com o mundo comunista. Tempos depois, recebe Alexei Adjubei, diretor do Izvestia e membro do Comitê Central do Partido Comunista Soviético.
Seria uma grande ingenuidade histórica concluir que todo o seu pontificado foi inovador. Em diversos âmbitos, permanecia restrito a questões conservadoras. O que é necessário observar é que as possibilidades colocadas nesse pontificado foram agarradas e transformadas em um grande diálogo com a modernidade. Esses passos continuaram, como se observará a seguir, na preparação para o evento conciliar. João 23 antecipou inúmeras vezes a data da abertura do concílio. Inicialmente marcado para 1963, abriu-se a 11 de outubro de 1962. Uma atenção especial foi dada às outras igrejas cristãs. Fundou-se o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, inicialmente dirigido pelo cardeal alemão Agostinho Beer. Esse órgão ecumênico se tornou um dos elementos mais dinâmicos da Cúria Romana. Uma de suas maiores tarefas foi estabelecer conversações que deveriam levar a uma representação oficial de todas as igrejas cristãs no concílio. Tais igrejas já haviam sido convidadas para o Vaticano I, mas a maneira como isso havia sido feito, o tom do convite, com a exigência de reconhecimento do erro e da necessidade de voltarem ao seio da igreja, fez com que ficassem sem resposta. Para o Concílio Vaticano II, o procedimento foi totalmente diferente do Vaticano I. As igrejas não unidas a Roma foram convidadas como irmãs, com quem a igreja estava ligada em virtude de sua fé em Cristo e no seu Evangelho. Houve respeito pelo próprio ser dessas igrejas e por sua maneira de viver. O que aproximava todas era o desejo comum de maior unidade. Assim, as igrejas cristãs foram convidadas a enviarem observadores que assistiriam a todas as sessões do concílio, embora sem direito de voto. Viriam como hóspedes do Papa e não como pecadores, arrependidos que deveriam retornar ao seio materno. O sucesso foi grande. No início do concílio, 17 igrejas ou organizações eclesiais estavam representadas. A preparação do concílio foi realizada de maneira efetiva durante 2 anos. Criaram-se as comissões preparatórias. Eram 79 os países nelas representados, 300 bispos, 146 professores, 11 reitores, 44 responsáveis de instituições e 17 diretores de revistas e jornais. Apesar disso, 80% eram europeus, e uma notável ausência de leigos poderia ser verificada, inclusive, na Comissão do Apostolado dos Leigos. A Comissão Central, grande novidade na história da Igreja, foi constituída a 16 de junho de 1960. Em 1 ano e meio, 10 comissões e 2 secretariados prepararam 75 projetos de valor desigual, sem perspectivas de futuro. As transformações culturais da sociedade ocidental, os grandes problemas sociais da América Latina e as consequências produzidas pela descolonização sobre a igreja asiática e africana eram praticamente ignoradas, enquanto predominavam a preocupação de salvaguardar o centralismo romano e de reagir contra tudo o que pudesse lembrar um renascimento do modernismo. A Comissão Central iria rever todos esses esquemas. O concílio não os ratificaria, mas, tomando o pulso da situação, traçaria um perfil diferenciado da Igreja diante do mundo moderno. Outra importante atividade de preparação ao concílio foi a sondagem de opinião entre o episcopado mundial.
pediu-se a todos os bispos e universidades católicas que elaborassem listas de assuntos que, em sua opinião, deveriam ser tratados. A intenção do Papa era clara. A Assembleia Conciliar não poderia limitar-se a certo número de assuntos, previamente selecionados por Roma. A oportunidade foi aproveitada, chegando mais de 2.000 respostas a Roma. Na próxima segunda-feira, aqui no Paz e Bem, nós vamos tratar sobre o grande evento conciliar, o Concílio Ecumênico Vaticano II, que antecede a Conferência de Medellín. Gente querida, gente amada, uma boa segunda-feira, uma boa semana para vocês. Paz e bem, vida longa e próspera.